Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós iremos trabalhar com expressões que envolvem radicais, ok? Então, como eu devo resolver expressões envolvendo radicais? Eu vou olhar a expressão e eu vou observar como ela está escrita, o que ela está me apresentando. E eu vou resolvendo conforme eu vou conseguindo. Mas eu gostaria de lembrar para vocês que existem aqueles critérios de resolução. Lembram? Primeiro, quando eu tenho radical ou potência, eu resolvo. Depois, quando eu tenho multiplicação, divisão, eu resolvo. E por último, eu vou resolver soma e subtração. Se tiver parênteses, eu resolvo antes. É o mesmo critério. Não muda nada. Então, vamos para o primeiro exemplo. Eu sei a raiz quadrada de 36? Sei. Então, eu boto lá, 6. Mais 2. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Sobre 3. 6. O que eu faço primeiro aqui? A soma ou a multiplicação? A multiplicação. 3 vezes 2, 6 sobre 3. Quanto que é 6 mais 6? 12 sobre 3. Eu aprendi lá no 6º ano, nas frações, que quando eu tenho uma fração, eu tenho que ver se dá para simplificar. E eu pego e eu vou simplificar. Os dois, eles são divisíveis por um mesmo número, que é 3. Ou eu ainda já poderia fazer direto. 12 dividido por 3, 4. 12 por 3, 4. 3 por 3, 1. Precisa aparecer o 1? Não precisa. Mas se você quiser colocar, coloque. Tá feita a conta. Encerrou aqui. Exemplo B. 7 mais raiz quadrada de 25 sobre 4. Então, primeiro eu tenho que resolver a raiz. Eu não posso somar aqui, até porque isso daqui não é semelhante. Então, eu vou tirar a raiz, porque raiz quadrada de 25 é exata e é 5 sobre 4. 7 mais 5, 12. 12 sobre 4. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar? Posso. Ah, eu posso começar pelo 2 lá? Pode. Fazer direto pelo maior número ou simplesmente ver que 12 é um múltiplo de 4? Basta fazer 12 dividido por 4, 3. Então, eu posso fazer assim ou eu posso ir simplificando. Isto é uma opção de vocês, tá? Eu vou chegar à mesma resposta. Mudou alguma coisa o jeito de fazer? Não, não mudou nada, né? Por quê? Porque os números mudam, mas o jeito de fazer é exatamente o mesmo, ok? Bom, pessoal, agora vamos para o exemplo C e o exemplo D, tá? O exemplo C diz raiz quadrada de 48 menos raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75. Se vocês observar, nenhuma das raízes é exata. O que eu preciso fazer para resolver essa questão? Decompor em fatores primos. No momento que eu for decompor 48 em fatores primos, eu vou chegar à conclusão que 48 eu poderia dizer que é a mesma coisa que 16 vezes 3. Por quê? Porque lá na decomposição eu vou ter 4 2 e 2 elevado à quarta, 16. Eu vou chegar à conclusão que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Vocês estão observando que eu estou colocando aqui uma raiz exata sempre? Por quê? Porque lá na decomposição dá este valor. Quando eu decompor 12, eu vou ter 2 elevado ao quadrado e 1, 3. 75, eu vou decompor e eu vou chegar à conclusão que 75 é a mesma coisa que 25 vezes 3. Ou 5 ao quadrado vezes 3. Quem eu tiro da raiz aqui? 16. Por quê? Porque raiz quadrada de 16 é 4. O 3 eu tiro da raiz? Não, não tiro, fico lá dentro. O 4 tem raiz exata? Tem. 2 raízes de 3. Porque o 3, além de não ter raiz exata, aqui eu tenho o expoente 1 e aqui o meu índice é 2. 25 é 5. Raiz quadrada de 3. Vocês estão observando que neste exemplo eu estou fazendo um pouco diferente do anterior. Porque quando eu chego a esta etapa aqui, eu já tenho que simplificar a minha vida. Mas vamos supor que o João não gosta de fazer assim. Que o João gosta de escrever desse jeito aqui, ó. 4 elevado ao quadrado vezes 2.
E aqui ele vai botar lá 2 elevado ao quadrado vezes 3. E aqui ele vai colocar lá 5 elevado ao quadrado vezes 3. Vai mudar o meu resultado? Não. Será exatamente o mesmo resultado. Agora aqui, ó, eu tenho uma soma de radicais. Vamos fazer de conta que este raiz quadrada de 3 seja uma bala. Então, se eu tenho 4 balas e eu como 2, eu fico com 2 balas. Daí eu ganhei mais 5 balas. Eu fico com 7 balas. Na adição e subtração de radicais, eu conservo o radical. Eu só posso somar os termos semelhantes. É como se fosse aqui, ó, 4x menos 2x mais 5x. Eu não conservo o x, funciona exatamente da mesma forma com os radicais. É diferente da multiplicação. Na adição e subtração, eu vou trabalhar só os numerozinhos da frente. Eu peguei o 4 e eu diminuí o 2, que deu 2. Eu peguei o 2 e somei com o 5 e deu 7. Então, esta daqui é a minha resposta. 7 raiz quadrada de 3. Exemplo D. Lembrem que eu falei para vocês lá no início das propriedades dos radicais que quando eu tenho um radical dentro do outro, eu começo a resolver do último radical que eu escrevi. Lembrando das caixas, eu coloco uma caixa dentro da outra. Qual a primeira caixa que eu vou retirar? A última caixa que eu coloquei. E isso serve para os radicais. Qual é o primeiro radical que eu vou tirar aqui? Porque eu só consigo resolver um radical quando eu tiver apenas a raiz com um número dentro. Sei lá, vamos botar aqui 25. Então, eu tenho que transformar isso daqui num número só. Como? Resolvendo de dentro para fora. Do último que eu escrevi, porque o último radical que eu escrevi aqui foi raiz quadrada de 36. 19 mais raiz quadrada de 36. Não foi isso daqui que eu escrevi por último? Então, isso que eu vou tirar em primeiro lugar. Ah, e o 19, deixa ele quietinho ali, não mexe com ele. Deixa ele quietinho parado. Raiz quadrada de 36, 6. E agora o que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois, porque eu tenho que transformar isso num número só. 19 mais 6, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Esta é a minha resposta. Então, assim, pessoal, radicais, tá? Quando eu tenho soma ou subtração de radicais, eu vou decompor se necessário for, vou tirar o que eu posso, o máximo que eu consigo de dentro da raiz, e após isto, eu vou somar ou subtrair os termos semelhantes. O que não é semelhante, eu não posso juntar. Quando eu tenho radical dentro de radical, eu sempre vou começar a resolver do último radical que eu escrevi, chegando assim num número único dentro deste radical. Daí eu vou extrair a raiz deste número. Seja raiz quadrada, quinta, sétima, não interessa o índice da raiz. Eu tenho que sempre transformar num número só tudo aquilo que eu tenho lá dentro. E após esta transformação, eu tiro a raiz deste número. Bom, pessoal, por hoje seria isso, tá? Eu aguardo vocês num próximo vídeo. E quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. E até lá!